Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como é que vocês estão? Eu gostaria de pedir para vocês compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Qualquer pessoa que tocar seu coração para isso. Assim como o Senhor tocou no meu coração, vou poder passar isso para vocês. Tanto que eu gostaria de começar assim, perguntando: quem já sentiu isso? Quem já passou por isso? E quem está passando por isso? De se sentir inútil, se sentir cansado, desmotivado, depressivo e duvidar de si mesmo, achar que não tem capacidade, entre outros muitos fatores, porque não consegue um emprego, não consegue fazer com que seus planos deem frutos, parece que você está num deserto interminável, tudo o que faz falha e não tem resultado, e acaba num limbo, perdido. Eu já me senti assim, por isso que eu gostaria também de trazer essa palavra com mais ênfase do que o normal, em Lucas capítulo 5, versículo 4. Já começa uma historinha que muita gente já ouviu falar, mas outros que não ouviram ainda, não leram, né? Não conhecem, ou talvez não entenderam muito bem. Jesus teve uma época que ele estava indo na cidade de Cafarnaum, perto do lago de Genezaré, nos confins da terra de Zebulon e Naftali. Lá ele encontrou Pedro e seus sócios, seu irmão André, João e seu irmão Tiago, filhos de Zebedeu. Depois de pedir o barco emprestado e pregar para toda a multidão que assim seguia Jesus, ele chegou e falou para Pedro, assim, ele simplesmente pediu: vá em alto mar e lance suas redes lá. Só que Pedro, naquele dia, naquela noite anterior, noite e madrugada, ele saiu para pescar com seu irmão e seus sócios. Ele foi, passou um tempo, foi, lançou as redes e nada conseguiu. Em todo lugar que ele ia, todo lugar que ele tentava, não conseguia resultado nenhum. Tudo que ele fazia não dava certo. Ele simplesmente desistiu e assim que acabou a madrugada, foi lá, começou a lavar as redes. Foi quando Jesus apareceu. E eles, lembrando desse fato, falou assim: mestre, eu passei a noite toda tentando pescar, a noite toda, e não consegui. No fundo, Pedro sabia que, eu já tentei, não deu certo. Quantos de vocês já não sentiram isso? Tentaram, simplesmente caiu assim, aquela ideia realista: se eu já fiz, por que tentar de novo? Eu não consegui, não é? Muitos caem nessa armadilha, muitos caem infelizmente nessa armadilha. E Pedro concluiu, né? Passei a noite toda pescando, eu consegui nada, eu tenho nada. Mas, porque o Senhor disse, eu vou fazer isso. Pedro, nesse dia, nesse momento, ele fez algo que devia ser protocolo de todo cristão verdadeiro, com relacionamento com Jesus, relacionamento com Deus, com Cristo. Ele parou o que ele estava fazendo, parou os pensamentos negativos, parou tudo. Ele reconheceu que o Senhor Jesus era diferente, o chamava de mestre já. Ele ouviu, parou para ouvir a Deus. Ele creu na tua palavra e obedeceu. Tanto que, depois que ele foi lá e obedeceu o Senhor, ele jogou suas redes junto com seu irmão André e seus sócios. Ele tacou as redes, veio tanto peixe, mas tanto peixe, que teve que pedir ajuda. Ajudar aqui! Aí foi, começou, ergueu as redes. Era tanto peixe que começou a afundar os dois barcos.
Se 2 homens pesam em torno de 70 quilos, 70 se não 80, por aí, média, quantos peixes são necessários para afundar um barco? Pensa nisso. Uma pesca tão maravilhosa, tão surreal, que Pedro reconheceu na hora que era um homem de Deus. No caso, era o próprio Deus. Ele se prostrou dizendo: Senhor, aparta-te de mim, eu sou um homem pecador. Porque é algo tão impossível, algo tão inacreditável que só alguém, um homem de Deus, ou o próprio Deus, podia fazer aquilo. Era a obra de Deus na vida de Pedro ali. Tudo para ele crer. Mas é uma bênção que não veio só para ele. Veio para todos e para a família de todos. Quem pesca, não pesca só para si, mas pesca para sua família também, para sustentar seus entes queridos. Quando a bênção vem para abençoar a todos à sua volta. É algo totalmente diferente, é algo totalmente único. Mas isso porque ele parou, ouviu, creu e obedeceu. Quantos de nós falham em fazer isso? Quantos de nós? E na palavra de Deus, o Senhor Jesus falou para Pedro: na verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava aonde querias. Vou entender que nessa parte, encaixando em Lucas 5, o barco é como a vida de Pedro. Ele dirigiu o barco, ele navegou com ele para onde ele queria que fosse, porque ele achava que conhecia o lago, ou assim conhecia. E ele foi, pescou, tentou e nada conseguiu. Mas quem deu a palavra foi Deus. Ele sabia o que fazia. O Senhor criou tudo, Ele está acima de tudo. E Pedro estava conhecendo a Deus, estava conhecendo a Jesus. E é tão incrível. Se você for pensar no modo que a gente dirige a nossa vida, a gente acha que entende do próprio nariz. Mas em Provérbios 16, versículo 2, já diz: todos os caminhos do homem parecem ser certos aos seus olhos. Mas no versículo 1 diz: é o Senhor quem dá a palavra certa. Ou seja, o homem, ele acha que entende da própria vida, mas não entende, porque a gente tem um entendimento limitado. A sabedoria em si foi criada por Deus. Ele que retém todo o conhecimento, toda a sabedoria. Por que não ouvir Ele? Por que não crer nele? Por que não obedecer Ele? Ele, desde o Antigo Testamento, desde o início, chamava aqueles no qual Ele criou, quem obedecia, de filhos. Filhos dele, filhos do Altíssimo. Ele já disse: serão como meus filhos. E Jesus também diz: quem me ama é aquele que me obedece. Assim como o pai. Um pai fala assim para o filho: filho, vai para aquele caminho, porque ali você vai se machucar menos. Ali você vai conseguir o que você está sonhando em fazer e conseguir. Mas o filho rebelde acha que entende, tá pouco se lixando, fala assim: não, eu que sei. Vai lá, se estrupica todo, se lasca todo. É pura arrogância e orgulho do homem. O Senhor, quando Ele nos repreende, quando nos direciona, é porque Ele nos ama e quer direcionar a gente para o caminho correto. O Senhor é o único caminho, é a vereda de vida. Sem Ele não existiria a criação, nem mesmo você, nem mesmo eu, nem mesmo ninguém. Ele criou tudo. Então, o que custa parar para ouvir Ele, crer e obedecer Ele? Pensem nisso, porque o resultado da obediência é maravilhoso. Assim como foi para Pedro naquele dia, muitos comeram aqueles peixes, saciaram a sua fome. A obediência é maravilhosa. Vale muito
vale muito a pena obedecer. Eu exorto todos vocês, ao menos tentem, porque Deus ama a todos, quer o bem de todos. Então o que custa? Amém? E eu desejo que essa palavra chegue ao máximo de pessoas possível, para que entendam como o Senhor nos ama e como a obediência nos poupa um trabalho inútil, tristeza, angústias, depressão em si, porque não dá para confiarmos em nós mesmos, somente em Deus. Um beijo e abraço, e não se esqueçam de perseverar na fé.